vamos começar. A Teresa Salas encomendou-me esta missão de estar aqui na mesa a fazer a moderação, que ela diz já está cansada, e acredito bem que sim, porque tem tido um esforço e um empenho enorme com este seminário. E dizer ainda que a Maria José Magalhães não pode estar presente, está a meter o tal projeto da FCT, que pensou terminá-lo mais cedo e esteve a noite toda a trabalhar, e esta manhã não se sentiu em condições de vir. Mas então, eu vou passar a apresentar este painel. Tenho uma enorme expectativa em torno dele também, e dizer-vos que, apesar de vocês terem os breves currículos das nossas convidadas nas vossas pastas, eu não quero deixar de referir algumas questões que me parecem por demais importantes, mas para isso era preciso que eu tivesse aqui o currículo. Está aqui, que é assim. Quem é que está indicado? Isto é por ordem alfabética. Nas turmas das liceu também. Era, portanto, a Teresa Joaquim, que foi uma das pessoas que também me marcou, porque foi minha professora de mestrado, e já agora fez parte também do júri da defesa da minha tese de doutoramento. É realmente uma pessoa que já nos habituou à grande qualidade das suas intervenções. Ela é doutorada em Antropologia Social pelo ISCTE, é professora auxiliar da Universidade Aberta e precisamente responsável, como nós sabemos, pelos cursos de mestrado que têm existido naquela universidade. Fez parte, ou ainda fez parte, do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, na altura em que a Maria de Lourdes Pintacilgo também acompanhou todo esse processo, e também é uma das pessoas que lidou muito com esta figura de referência que foi a Maria de Lourdes Pintacilgo. Em várias publicações que vocês têm aí, que eu escuso de ler necessariamente, e neste momento é membro do Centro das Migrações e das Relações Interculturais, é ex-coordenadora deste grupo de investigação, mas durante muito tempo foi ela que puxou, efetivamente, por este grupo para que ele continuasse a existir e tivesse papel dentro da Universidade Aberta. Passo também a referir já a Virgínia Batista, porque escuso de estar depois outra vez a interromper. Virgínia Batista é uma grande amiga, é um membro da UMAR e neste membro é membro da nova direção da UMAR, quero saudá-la também por isso. É doutorada em História e professora do ensino secundário da Escola Artística António Arroios em Lisboa. Está muito ligada a uma área que nós, UMAR, precisamos que existam muitas pessoas a estudá-la do ponto de vista feminista, do ponto de vista das mulheres, que é a área do trabalho e das mulheres. Aliás, a sua tese de doutoramento publicada em livro, que nós temos tido aí, não sei, Irene, se ainda temos ainda há o livro da Virgínia Batista. Tivemos também o gosto de ter aqui, na altura, a Virgínia e a Anne Cová a apresentarem o livro. E estamos com grandes expectativas nesta sua continuidade de trabalho de investigação, porque é uma investigação também muito cuidada e a qual nós valorizamos muito. Então, passo desde já à professora Teresa Joaquim. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar neste seminário, nomeadamente à doutora Teresa Salas e também à Manuela Tavares. É um gosto estar aqui e saúdo desde já a realização do projeto Memórias e Feminismos, que acho extremamente importante. Não sei se a minha organização vai ser tão organizada quanto isso, ou se eu vou responder ao pedido que me fizeram. Talvez isto me tenha levantado mais questões do que aquilo que eu
seja capaz de ver neste momento. E vou começar por algumas notas pessoais, não só a partir daquelas biografias que me foram dadas a ler, mas porque estive a ler outras biografias. Ao ler outras biografias que constam deste livro, que é Desocultando Cotidianos de Mulheres, há também uma massa enorme de informação que ecoa na minha própria experiência enquanto aluna do liceu, antes do 25 de Abril, das grandes clivagens de classe que nem conseguíamos explicitar, das complicidades políticas que nos últimos anos do liceu, 6º e 7º ano, já conseguíamos dar forma, mesmo correndo riscos desnecessários, encontros, mesmo se de um modo desajeitado. Nos anos anteriores do segundo ciclo, então do 3º ao 5º ano, lembro-me somente de uma colega que me emprestou os livros do pai, entretanto falecido, da editora Cosmos, julgo ligado à iniciativa de Ventos dos Caraça, da Universidade Popular, etc., que seria do Partido Comunista. Li tudo muito silencioso. Lembro-me como o espaço do liceu, e foi o Maria Amália, que está aqui Ana Pessoa, lembro como o espaço do liceu só consegui integrar para que ele não me fosse pesado nem opressivo na sua arquitetura, só após o 25 de Abril, em que fui procurar a minha professora de Filosofia, Zilda Borga Santos, que era muito autoritária, mas eu fui para a Filosofia por causa das aulas que ela me deu. E aí eu fui recebida, tenho uma má recordação do liceu, nem gosto de falar dele, mas eu fui muito bem recebida nessa altura, logo após o 25 de Abril. Lembro-me que as questões de classe não eram verbalizadas, de certo modo, hoje na sociedade portuguesa, mesmo no contexto feminista ou dos feminismos, essas máscaras de classe são omitidas, silenciadas, como se as famílias políticas e ideológicas, nunca dizemos as famílias políticas e ideológicas de onde proviemos. Lembro-me que há relativamente pouco tempo, ao ler uma tese de doutoramento e ao ver a lista de membros, julgo que do Conselho Nacional das Mulheres Portuguesas, reconheci nomes de mães de colegas e pessoas próximas que trabalharam nestas questões e que nunca tinham mencionado essa em referência ao envolvimento de organizações de mulheres. Isto já foi aqui referido. E isto foi mais do que um caso. Lembro-me também que há uma questão, lembro que para mim isto tem a ver com uma questão de transmissão entre gerações de um património simbólico que não ocorreu ou que foi cortado pelo Estado Novo e pelo salazarismo em termos de mobilização da sociedade civil. Mas também é uma forma, de uma forma interiorizada, de uma insignificância ligada ao próprio trajeto de luta, de compromisso, de transformação dos papéis diversos das mulheres na sociedade portuguesa. Isto também já foi aqui dito. Aquilo é que o José Gil designou como uma não inscrição e que se pode transpor para as transmissões da história das mulheres e dos feminismos, mas também das omissões, em que a própria história das mulheres, a sua elaboração conceptual e teórica omite, porque obrigaria e obriga a lidar com o que o próprio movimento feminista, na sua pluralidade, barrou ou impede que seja dito. Penso, por exemplo, nas questões sobre a maternidade, cuja discussão na atualidade, se vier, virá através das questões demográficas e não da sua politização e reivindicação simbólica de arte e trabalho criar um ser humano. E, portanto, eu acho que a própria história das mulheres, mesmo na atualidade, barra-se estas questões e essas questões são vistas de uma forma literal, o que tem tido muito mais dificuldade em falarmos disso do que, por exemplo, a afirmação das questões LGBT. Esta é a minha opinião. Acho que, para não se falar das questões de classe, ou então quando existia um olhar sobre a condição feminina, entre aspas, era ainda não dizer de uma forma, era ainda uma forma de dizer que eu acho paternalista, ou neste caso maternalista, que são as próprias as que tiveram acesso aos estudos universitários, impregnadas por uma noção de saber, marcado pelo iluminismo, pela noção de progresso, de ciência, desvalorizássemos nós próprias essas outras formas de saber, de conhecer, e que o mundo feminino estava imerso, outras experiências. Lembro nomeadamente do trabalho em Varginhas, que está aqui a Ana Maria Braga da Cruz, que fez outro tipo de experiências, e lembro-me como isso, de certa maneira, havia sempre a questão de saber como é que eu vou falar com aquelas mulheres de uma aldeia, eu não conto falar de planeamento familiar pós-25 de Abril, e como é que era nós e elas. Pensávamos que éramos muito diferentes, e às vezes não éramos tão diferentes as questões de fundo que nos colocávamos.
Tinha a noção em conversas com ter a noção em conversas com operárias e tinha a capacidade de argumentação, podia matar, calar experiências, razões, formas de ver que nem sempre a nível da disputa e do referendo conseguiu argumentar. Era um saber que detinha poder e que podia silenciar. E não é por acaso que alguns e algumas, em diversos contextos, fizeram experiências de imersão para viver a condição operária ou a condição fabril, o embrutecimento do corpo e o que faz com que o corpo não pense. O cotidiano com poucas possibilidades de pausa, de tempo. E o pensamento requer tempo. Ou como diz Rui Sinati, o tempo é muito tempo para uma vida pequena. O tempo, que não é uma categoria abstrata, nem o espaço, mas que me parece que faz estas vidas. O tempo. A relação com o tempo não é neutra, é uma relação encarnada, como se ela viesse de forma simplista, desde o grito do nascimento até ao estupor da morte. Em relação ao próprio projeto, eu tenho algumas dificuldades, ou várias dificuldades, que se colocam ao querer apresentar, a partir da leitura que faço destas entrevistas de 4 mulheres que não conheço, exceto uma de passagem, e só o facto de não as conhecer, que causa desde logo algumas dificuldades. As mulheres que eu fiquei, que me foram atribuídas, foi a Julieta Rocha, que tem 76 anos, portanto agora já tem mais, a Liliana Mesquita, Julieta Rocha, que nasceu operária, conserveira, depois Julieta Tomar, que nasceu em Olhão, ativista, membro da UMAR e que fala claramente das questões do aborto clandestino e da luta pela despenalização do aborto como marcante. Anita Kumayi Shazad, que tem 41 anos e que veio de Moçambique e que fala das questões do casamento e questões religiosas e que nasceu pós 25 de Abril. Portanto, as mulheres que lhe foram atribuídas, terem assim, foi 2 antes de 25 de Abril e 2 pós 25 de Abril. A Mariana Maria, que canta maravilhosamente ao Baldão e que tem 83 anos e que sempre vestiu como um homem, com boina na cabeça, calças e casadas, divorciada e que fumava e que me chamavam machorro. É a única... As outras pessoas, os outros chamavam de machorro e é a única que aparece esta conotação sexual que nas outras não aparece. E a Juliana, já falei, a Julieta, a Mariana e a Juliana, sim. São 4 mulheres, portanto, 2 antes de 25 de Abril, 2 pós 25 de Abril e mulheres marcadas, portanto, por percursos de vidas diversos, diferenças geracionais e de etnicidade, casamentos e divórcios, local de nascimento, tão diversos e em temporalidades diversas, as idades na altura de entrevistas eram 83, 76, 26 e 41. Uma das dificuldades na apresentação de algo é, de certo modo, para mim, um problema de montagem do texto, de dar a ver. E essa montagem, como é que eu vou conseguir dar a ver estas 4 vidas em paralelo? Lembro-me sempre da sinopse do cineasta Wim Wenders sobre As Asas do Desejo, o filme, em que ele dizia o que é que eu vou fazer, o desejo de acrescentar alguma coisa ao mundo, alguma coisa que seja melhor. E Berlim ser como que o lugar, a metáfora, sobre o modo como devemos viver. Ele diz, numa outra cidade, é tanto um símbolo, um lugar de sobrevivência. As vidas destas mulheres são também elas diversas formas de sobrevivência, de luta mais aberta ou de forma mais difusa nos percursos que realizaram e realizam. Curiosamente, não tive a noção que nenhuma delas fosse amargurada, que nenhuma se lamentasse da vida que fez. Acho que são esperançosas. Antes, pelo contrário, acho que elas têm até um discurso muito mais positivo e afirmativo e de esperança do que o discurso que nós, provavelmente, algumas, ao ler as histórias de vidas, fazemos sobre as leituras que fazemos sobre essas vidas. Essas vidas são muito mais afirmativas do que o discurso que nós temos sobre essas vidas. Isso é muito bom e é muito impressionante esta forma de lidar com o cotidiano e com a sua própria vida. Há ainda a questão do que se ouve e de como se ouve. Isto para mim é fundamental. E desde há muito nas ciências sociais, e essa é uma questão-chave do ponto de vista empírico e metodológico, como referem as sociólogas Helena Casado e Amparo Lazin, elas dizem
Em lugar de nos comportarmos de maneira tão misteriosa, seria conveniente desenhar, criar metodologias que recriem um momento em que se desliga o gravador, que utilizem a experiência própria. Em geral, é quando se liga o gravador que as pessoas começam a dizer aquilo que é fundamental para elas. Mas, de facto, o que fica gravado é quando o gravador está aberto. E elas estão a trabalhar em metodologias, tendo atenção ao que não é dito enquanto o gravador está aberto. E que remete, por sua vez, para o questionamento do lugar, do sujeito e do objeto e da sua própria dicotomia. E até que ponto é que o desejo de rigor científico não esconde e trai o que os sujeitos, as suas palavras, expressões, emoções nos querem dizer? Como ainda a partir das palavras, das vozes, de fazer montar um texto, qualquer que seja o seu suporte. Como dar a ver em simultâneo estas vidas diferentes. Talvez o problema que a escritora Alice Smith refere numa entrevista recente, ela que escreveu o primeiro livro sobre o Brexit. E ela diz: eu li o Saramago sobre a Jangada de Pedra, introdução. E ela diz: o Saramago lamenta que os escritores não possam, como os cantores de ópera, fazerem várias coisas ao mesmo tempo, com vários significados. Pela própria natureza da frase, da sintaxe, da construção da linguagem, mesmo que haja mais do que uma coisa a acontecer em simultâneo, a linguagem tem de colocar uma antes da outra, uma após da outra, e assim por diante. E ela diz: tomei a declaração do Saramago como uma declaração de frustração e ao mesmo tempo pensava na estrutura do fresco e se seria ou não possível explicar a nossa narrativa, a noção de aplicar à nossa narrativa a noção de existência por camadas simultâneas interligadas, como na superfície de um fresco terminado. E eu gostei muito quando estava à procura de como é que eu ia falar da vida destas mulheres, me andou a bailar na cabeça, eu encontrei esta referência de Alice Smith e que ela diz, portanto, esta noção de fresco e de existência por camadas simultâneas, interligadas, como na superfície de um fresco terminada. De certa maneira, é assim que eu vejo este projeto, estas camadas simultâneas interligadas, que neste caso vêm antes do 25 de Abril, até à atualidade. E também julgo que esta noção de fresco e de camada tem que ser referida no contexto do Estado Novo e a ruptura que ele introduziu, e ao 25 de Abril, que já foi aquilo que foi falado, e a ruptura que ele introduziu como acontecimento, que marca também o antes e o depois. E Cristiana Bastos refere num texto que ela diz: o país saía de um regime autoritário, assentava numa tensão contraditória, para não dizer esquizante, a partir dos grandes heróis do mundo e depois estarmos reduzidos, não éramos tão heróis quanto isso. E ela diz, não se falava abertamente da imigração, da fome e da miséria nos campos e nas cidades, do trabalho forçado em África, da repressão ao Satyagraha na Índia, da guerra colonial, de prisões políticas e por meio da razão da censura. E foi daí que nós partimos. Como se houvesse um percurso que é algo, ao menos articulado, mas feito de restos, como aquele que é feito o cotidiano ou nas palavras de um poeta. O que de interior nos suporta em cada dia. Isso é o cotidiano. Estas mulheres são suportadas cada dia no seu cotidiano. Estas que eu li, e acho que em geral, na experiência que eu tenho, é o cotidiano, esta colagem aos gestos, ao refazer, ao criar, ao alimentar, ao cuidar, que no fundo que os suportam no cotidiano e que lhes faz uma vida. E, portanto, podem gostar de uma linha ao fazer um bordado, ou podem gostar de ler ou não ler, ou de ser cabeleireira, ou de instrutor. Em todas elas, destas mulheres, há o desejo de estudar e da impossibilidade de não terem estudado. E o que fizeram foi com um enorme esforço para poderem estudar. Em todas elas há o desejo, e isso acho que de uma forma talvez não clara, há um tracejar entre as feministas da Primeira República e estas mulheres agora. Seja as do Estado Novo, seja estas agora com 20 anos, a Liliana Mesquita, cigana, ela está a estudar agora, ela diz: eu quero que as minhas filhas possam estudar e façam outra coisa, mas a Julieta Rocha diz a mesma coisa. Talvez a que menos diga isso seja a Mariana Maria, mas porque a Mariana Maria encontrou uma outra forma de vida, que é a força dela, tem uma força enorme, consideram que ela tem uma força de um homem, sabia lidar com juntas de bois, e ela dizia: os bois, porque eu percebo que eles
quando se ligam, sabem qual é o lugar de cada um deles, ela é ligada com isso, e porque ela adora cantar. E, portanto, ela encontrou uma forma de expressão na vida dela que é cantar. Talvez as outras não tenham essa expressão. Pensem também que as questões da montagem do texto, ou talvez do próprio projeto, tivesse a ver com as ideias das novas cartas portuguesas, ou que elas dizem construir um painel, um azulejo, azulejo, azulejo. E é como se estas mulheres pudessem vir, cada uma delas a um azulejo, e constituir um painel. E constituir um painel que é não só importante para a história das mulheres, mas que é importante para a história de Portugal. E eu acho que é reivindicar isso, quer não só ser herdeira dessa história, contribuir para ela, mas ser parte integrante disso. Não é uma história à parte, é uma história que vai questionar a história que tem sido feita de heróis, mas também de heroínas, porque, por exemplo, falou-se da guerra colonial, foi fundamental. A guerra colonial tem os seus aspectos terríveis. Eu lembro de amigos meus que morreram, lembro de familiares que desertaram, não interessa. Mas, de qualquer maneira, deu lugar às mulheres em Portugal, isso também. Eu acho que não é por acaso, nas ciências e tudo isso teve a ver com o papel que elas tiveram que ter por causa da guerra colonial. E isso tem que ser também pensado. E, portanto, eu pensei que este projeto poderia ser visto como aquela frase das novas cartas. Eu não fui buscar as novas cartas portuguesas, em que elas dizem nós estamos a fazer um painel azulejo a azulejo. Eu acho que azulejo a azulejo estamos a fazer um painel e, portanto, é um retrato, este projeto é um retrato multifacetado, o rosto multifacetado destes 40 anos de democracia, que é a vida destas mulheres no geral. Eu já fui falando um bocadinho de cada uma delas, de Julieta Rocha, que é muito reivindicativa e acho que é a mais politizada, que conta os abortos, como era feito, com o pé de salsa, quando era jovem. Curiosamente, em nenhuma destas entrevistas se fala muito da vida mais... Tiveram divórcios, tiveram vários maridos alcoólicos, não é? Ou maridos que, no fundo, não... o caso da Nitopolita Kumari teve o segundo casamento. Primeiro ela sofreu muito porque se casou com um muçulmano, e a família não quis. Durante 10 anos os pais ela é hindu, não pôde falar com os pais e depois casou-se com outro, e ela que teve que aguentar criou criar um negócio, tudo isso, e portanto há aqui questões de religião, é a única que aparece. Também há questões ligadas à virgindade, portanto ela refere que tem que se casar virgem. Nos outros casos, quer dizer, há uma que se juntou, há duas que se juntaram, que no contexto do Estado Novo não era propriamente, nas classes populares acontecia, mas não era propriamente bem visto. Divorciaram-se também, o que era criar uma situação de enorme marginalidade, portanto algumas coisas comuns, e a Mariana Maria a certa altura diz, mas às outras mulheres falta-lhes coragem. Eu acho uma questão muito interessante. Eu faço isto e aquilo, eu lido com os animais, mas às outras mulheres falta-lhes coragem. E coragem, eu com em mim, o trabalho que eu fiz quando foi nessa aldeia, coragem, havia 2 casos em que se falava da coragem das mulheres, era dar à luz e era ajudar a morrer. E ela fala aqui, falta-lhes coragem. Eu achei isso muito interessante. A Mariana tiveram filhos, mas ela não fala dos filhos. E ela disse, tive muitos cuidados, ela tem 83 anos, tive muitos cuidados com os filhos, casei com 17 anos, juntou-se. O marido estava sempre alcoólico, ela dizia, eu não acabarei com isto, ela própria se interroga, eu não acabarei, até que um dia resolveu que nunca mais via, quando eu vinha vê-la, nunca mais me dava a roupa, que eu ficaria assim. Aos 25 anos ficou sozinha, ia caçar, ia à pesca, portanto, e ela chamava-lhe o machorro do atravessado, e o atravessado era o monte onde ela nasceu, e no fundo machorro, curiosamente, eu fui ver ao dicionário, é aquele que é incapaz de procriar e que é estéril. E ela teve triste, portanto, é porque ela está ali numa zona de transição do ponto de vista sexual que não se enquadra, vá lá, nos modelos dominantes de masculinidade e feminilidade. E, portanto, é muito curiosa a situação. Mas ela diz, eu não tinha medo, e cantava o baldão, e há no YouTube, podemos ver, aqui ela a cantar com os Ernestos. A Julieta, ela é mais, o 25 de Abril é marcante, ela foi torturada e ela fala dos abortos, e ela diz era tudo miséria desde miúda,
Tive uma criança, não havia sítio para colocar a criança, era conserveira, tinham que pôr a criança num sítio, elas tinham que pôr as crianças num sítio onde os ratos passavam e estavam sempre aflitos que as crianças pudessem ser mordidas pelos ratos. Portanto, é uma vida muito, muito dura, até depois do 25 de Abril, e para ela penso que o mar foi mesmo um lugar onde ela encontrou uma comunidade, um coletivo onde ela se pode afirmar. E a Anita Kumari vem de Moçambique, portanto seria interessante ver o que é isto em termos da comunidade hindu que veio de Moçambique, e se ela não fala, o que é que foi isso, não é? Porque agora no contexto atual, ela diz, eu perdi muita coisa, e ela diz, as mulheres não deixam de continuar a sonhar, e ela disse isso várias vezes. Se virem a entrevista, ela corre as lágrimas dos olhos e as mulheres não podem deixar de continuar a sonhar. Porque há mulheres em países que nem sequer o sol vê. E portanto, isso é. E a Liliana é cigana, curiosamente, ela fala da divisão de tarefas com o marido, teve um casamento cigano. Ela diz: nós não vamos casar, não vamos. Portanto, é um casamento cigano, é diferente. Fala das questões da virgindade, fala dos filhos, fala da forma como ela se veste. E ela diz, eu não quero estar, se há pessoas ciganas ou não que não estudaram, elas que aproveitem a oportunidade, que estudem e que sejam livres e que não estejam agarradas ao marido. E diz também, eu não quero viver num bairro que seja um bairro só para ciganos, eu quero estar num bairro onde haja misturas, nós vivemos como os outros. Isso é muito interessante ela dizer. Eu já disse ao Sr. Vereador que eu, por ser cigana, não quer dizer que eu não consiga viver com pessoas que não são ciganas. E em todos os percursos da vida dela, ela fala sempre dos locais onde ela andou e onde ela não a hostilizaram para ela ser cigana. E até isto. Portanto, para mim foi esta um bocadinho a leitura que eu fiz Só a Julieta diz que a vida é muito difícil para ela, mas não tenho ideia que ela tenha alguma relação negativa com isso. E para concluir, obviamente que há uma parte sobre as questões do corpo que não aparecem aqui e que eu tenho pena que não apareçam, não é? Porque de certa maneira também me parece que o feminismo teve a ver muito com questionar o corpo e com a libertação da mulher, entre aspas, e agora não é entre aspas, quer dizer, isto tem outros significados do que a própria, como foi quando esta afirmação foi criada, e também houve, de certa maneira, uma necessidade de repensar isso, quer dizer, as questões da libertação estiveram ligadas com de transformação, de revolução, e de certa maneira, como diz uma feminista italiana, uma historiadora, que as feministas italianas pensaram o corpo não como lugar homogéneo de alteridade, mas como um espaço historicamente determinado e atravessado por uma multiplicidade de práticas discursivas e também, de certa maneira, esta necessidade de repensar o corpo, a libertação das mulheres. Houve também, nesta necessidade de introduzir estas questões, uma revisão epistemológica da razão ocidental, que de uma forma ou de outra, e de genderizar a história, acho eu, e de certa maneira, e que passou, e agora é o feminismo italiano, penso que teve muito esta ligação com centros de documentação, com livrarias, com um bocadinho o que aqui estão a tentar fazer. E eu acho que isso era extremamente importante. Depois, claro, eu já falei... Não, peço desculpa, mas no caso eu não me organizo. Eu nem sequer olhei para o próximo. Não, eu queria... Obviamente, para mim, e para aqui neste contexto, estamos sempre a pensar nas questões da memória, não é? O que é que nós esquecemos, o que é que não esquecemos. Eu agora, já com alguma ideia, a idade, começo a pensar o que é que nós esquecemos de uma série de coisas, até de mulheres que conheci, que são completamente marginalizadas, e na história que se vai fazendo e que a própria história e que as próprias mulheres vão fazendo em relação a algumas, lamento esse esquecimento. E o Larcouget, o antropólogo, tem um livro que é As Formas de Esquecimento. E vou acabar com ele. Com efeito, em cada nível da narrativa, o autor-personagem está implicado, ao mesmo tempo individual e coletivamente. Está implicado individualmente, porque a polaridade das narrativas em que se vê comprometido afeta cada um por si. Quando se acaba de tomar conhecimento
de uma provável ameaça de perder o emprego, não sei se isto é um desafio de futebol com o mesmo prazer, ou bastante masculinizado. Por outro lado, a narrativa de cada vida não é feita de uma sobreposição de narrativas, mas atravessa-as a todas com um traço original, idiosincrasático. Essa narrativa está implicada coletivamente e, porquanto, por mais solitário que possa ser o seu percurso, pelo menos é assombrada pela presença do outro, sob a forma de um remorso ou de uma saudade, de modo que, de maneira diferente, mas sempre acentuada, a presença de outro ou de outros é tão evidente ao nível da narrativa mais íntima quanto do indivíduo singular ao nível mais abrangente da narrativa plural ou coletiva. E, portanto, o que eu queria dizer, utilizando o Marco Auger, é que estas narrativas também nos implicaram de uma forma muito singular e para nos tornarmos diferentes de uma maneira coletiva. E obrigada, e peço desculpa pelo... Muito obrigada, Teresa. Efetivamente, eu não marquei tempo, porque as intervenções da Teresa são assim, têm esta sequência, e se nós interrompemos o pensamento com um toque na mesa, nós perdemos. E por isso eu não fiz questão de pôr toque na mesa. Assim como não vou pôr papo de Virgínia, não é? Vocês aguentam mais um bocadinho. Tens que abrir isto, não é? Onde é que está? Aqui. Não é esta. Agora vamos para aqui. E já está. Já está. Já está. Primeiro quero saudar todas e todos e depois quero dizer também que é com grande alegria, mas com muita responsabilidade, que aceitei o desafio da Teresa Sal e da Manuela Tavares, porque é pela primeira vez que abordo o procedimento de histórias de mulheres, a nível das memórias, e também porque me senti profundamente emocionada e apaixonada por essas histórias que vou tentar abordar objetivamente. Apresento 4 mulheres trabalhadoras, mães, que desafiaram as rotinas tradicionais cotidianas e os silêncios nos espaços privados e públicos, pressupostos para o seu sexo a que as histórias as remetaria. Mulheres que, por diferentes motivos, ousaram tomar posição e agir na sociedade. Através das suas memórias, auscultamos e desocultamos as suas vivências individuais em contextos que vão do Estado Novo à democracia, onde se integra um percurso de 40 anos de feminismos em Portugal. Estas histórias de vidas do projeto Almar, Memórias e Feminismos, inserem-se num desafio historiográfico, a partir de testemunhos orais e desafios pessoais, que se tornaram políticos, porque iniciados por mulheres que atuaram em prol da mudança social pelo feminismo, em que, consciente ou inconscientemente, se envolveram. Estas mulheres tornaram visíveis os seus cotidianos, as suas vidas, ao reconstruírem por si próprios os seus destinos. Como refere Michel Perrault, as mulheres ficaram durante séculos nos silêncios da história. Foram vozes silenciadas, que levou à construção parcial da história a uma história sem mulheres. Daí a necessidade de escrever a história das mulheres segundo 2 palavras de François Thébault. É difícil resumir os percursos, mas devido ao tempo tive que selecionar só alguns aspectos. Peço desculpa se por acaso os anos que eu coloco não coincidirem, mas tem a ver com a publicação do livro. Primeiro, Fátima Ferreira, e vou ter por ordem alfabética, nasceu em 1954, é natural de Viseu, onde reside, é divorciada. Professora do primeiro ciclo e de educação especial. Definiu a sua educação como tendo sido muito rígida, entre o militar e o conventual. O sexo era um crime, em que namorar era uma leviandade. Estou a citar. Foi sempre contrariada nos seus objetivos, o que pensa ter contribuído para não adquirir autoconfiança. Por entre a pressão da concepção patriarcal, se não namoras, ficas para ti, conheceu o futuro marido, protótipo do rapaz muito bonito, mulherengo e vivido. Casou, apesar da convicção de que seria o maior erro da sua vida. Manteve o casamento durante 17 anos, uma vida incomum, repleta de cenas de agressão, como afirma. Vítima de violência doméstica, com autoestima de rastros. Tentou o divórcio por 4 ou 5 vezes, mas tanto a família como o advogado lhe falavam na falta de provas e de testemunhas.
Lentamente começa de novo a sedução por parte do marido, começa a aparecer, a ficar, a lançar elogios, promessas de mudança para que ela regressasse. A sedução só demorou um mês, pelo que voltou ao advogado e iniciou o processo de divórcio. Foi então que aconteceu a cena mais violenta e terrível que jamais vivera e que eu não resisto em contar devido à dificuldade. Uma noite, as filhas foram fechadas no quarto, ela ficou cheia de nodas negras e de sangue. O fio do telefone foi-lhe posto à volta do pescoço várias vezes, além do agressor ter partido tudo o que havia para partir na sala. Ela refere que há tanta coisa na cabeça de uma mulher vítima de violência que o limite entre o querer viver e o querer morrer é muito terno. Fez psicoterapia, incentivada pelas filhas, recordando o que o psicoterapeuta lhe perguntou: como é que uma mulher lutadora pela liberdade não conquista o seu próprio 25 de Abril? Renasceu das cinzas, arranjou forças para gerir a sua vida e das filhas e fez uma especialização no Instituto Piaget para trabalhar com alunos surdos. Foi presidente das Mulheres Socialistas, deputada municipal e intermunicipal e pertenceu aos órgãos nacionais. Considera que a lei da paridade tem o efeito de dar dignidade às mulheres. Só assim entra nas listas da maioria dos partidos. Extremamente interessante e para refletirmos, constata que na atualidade em cidades como Viseu a violência de género ainda é incompreendida. Também a liberdade e a felicidade da mulher após o divórcio ainda estão coartadas. Apesar de tanta dor e todas as agressões, cabe às mulheres, segundo as suas palavras, serem as donas do seu próprio destino. Depois, a Irene Rodrigues, que está aqui presente. E peço desculpa se me engano na data, mas faz 2 anos, como todos nós sabemos. Não, estou mais nova, estou mais novinha, não há Portanto, nasceu no Montijo, aí vive até aos 18 anos. Nesta Vila Operária conheceu a realidade das prisões de homens e mulheres do Partido Comunista durante a ditadura. Frequenta uma escola industrial e comercial. Escolhe um dos cursos de formação feminina, um dos 2 existentes. Apesar da escola ser mista, como acontecia na maioria das escolas do país, era proibida a coeducação. Rapazes e raparigas tinham de estar separados nas aulas e também nos recreios. Por condicionantes pessoais, abandonou o projeto de estudar Química no Instituto Superior Técnico. A sua vida vai cruzar-se com o desporto e com os livros. Não resiste em contar e desvendar que entrou no Clube Desportivo no Montijo, que não entrou porque que iria ter uma equipa de basquetebol feminina, porque a tia com quem vivia, na altura, de acordo com os modelos de uma educação feminina apropriada, reagiu. Não, nem pensar. Uma rapariga a jogar basquetebol de terno ao léu. O gosto pelos livros começa com as bibliotecas itinerantes da Gulbenkian, no Montijo, e acabou por se tornar livreira de profissão. Primeiro na Livresco, em 1967, peço desculpa, em 1967, Cooperativa Livreira, como todos e todas sabemos, contacta com várias pessoas, adquire formação política e consciência política, em parte devido ao maio de 68, à divulgação e apreensão de livros proibidos e ao ativismo político e cultural das pessoas que a rodeavam. Conheceu bem as visitas da PIDE, gente pouco instruída que transportava uma listagem e apreendiam tanto livros de William Reich, Che Guevara, como o Manual do Botão Armado, por ser editado pelas edições Mir de Moscou. E era botão armado, era perigoso. Exatamente. Denunciou também a guerra colonial, situação política dos presos políticos, e à noite colocava precisamente esses comunicados nas caixas de correio. Foi lá comprar O Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, acaba por ir para a Livraria da Opinião, onde de certeza eu a conheci, precisamente em pleno bairro Alto, meio privilegiados, jornalistas, escritores, com o Conservatório e o jornal da saudosa República, ali tão perto. No dia 25 de abril de 64, assistiu à reinição de Marcelo Caetano, no Arco do Carmo. Em 1980, devido a dificuldades da Opinião, vai trabalhar para as edições 70 e depois passa a ser livreira na livraria Buchholz, onde esteve rodeada de livros e discos durante 20 anos e estando presente em feiras internacionais.
A partir de 25 de Abril participou em manifestações, reivindicou melhores condições de vida, acompanhou as ações de luta feministas da UMAR, tornando-se uma sócia muito ativa e aqui presente entre nós. Mãe solteira por opção, nos anos 80 teve acesso aos direitos sociais adquiridos com a licença de maternidade. Depois apresento Maria José Neto, que nasceu em Castelo de Neiva, proveniente de uma família numerosa de 10 irmãos. Estudou até ao 6º ano e só recentemente completou o 9º ano no Centro das Novas Oportunidades. Casou com 17 anos, trabalhava numa fábrica. Ficou desempregada, ela e o marido, pescador de profissão, formaram uma pequena empresa e, por vontade e gosto, tornou-se pescadora. Vai receber uma formação de 5 meses na atual Formar. Assume que não se importava de ir para a pesca com outra mulher, mas teria que aprender a trabalhar com o GPS. O dia de trabalho começa de madrugada, às 2h30, 3 da madrugada, já estão na praia para ir ao mar. Curiosamente refere que há divisão de tarefas domésticas em casa, entre ela e o marido. O primeiro filho nasceu antes de se tornar pescadora, a filha nasceu depois e só por 8 meses. Retoma a profissão, deixou os filhos sozinhos, acordavam e iam para a casa da sogra. Por sua iniciativa foi criada a Associação dos Pescadores de Castelo de Neiva, e de que é atualmente a presidente, para reivindicar direitos alusivos às melhores condições para a profissão, além de já possuírem ecopontos aonde secar as cordas e as redes e uma lixeira onde colocar peixe. Refere em nota que há mais mulheres na política do que na pesca, porque é mais fácil. Natércia Massas nasceu em 1956 na aldeia de Águas de Moura e vive em Setúbal. O pai e a mãe trabalhavam no campo. A mãe é analfabeta. Trabalha atualmente na Escola Superior de Educação de Setúbal como assistente operacional. Completou a 4ª classe, com pena deixou de estudar, mas não havia qualquer hipótese. Só mais recentemente fez um curso de computadores e formações complementares. Teve uma vida muito pobre, dificuldades, e a partir dos 10 anos fez todos os trabalhos agrícolas com jornadas que chegaram a ser de sol a sol. Mondou arroz, sempre dentro da água. Trabalhou nas vinhas, na ceifa do arroz, na apanha de pêssegos, na apanha de azeitonas. Trabalhou numa herdade próxima do Zambujal e tinham de fazer batidas para caçadas. No contexto familiar, lembra do pai ouvir rádio às escondidas e, devido à oposição à ditadura, foi perseguido pela PIDE e fugiu para a França. Aos 14 anos, quando trabalhou numa fábrica de tomate, ainda criança, fez a sua primeira reivindicação para o aumento salarial. Não se sentia líder, mas aquilo, cito, fervilhava no sangue, e ainda hoje sou assim. É mãe de uma filha e de um filho mais novo com síndrome de Down. Superando todas as dificuldades, vem morar para Setúbal e, desafiando todos os destinos, procurou integrá-lo na sociedade. O filho veio integrar a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental. Ela faz parte da direção no que considera ser uma luta por uma causa. É diretora executiva da Confederação Nacional dos Organismos de Deficientes. Ora, segundo Françoise Thébault, que já foi referida pela Natividade hoje, Geneviève Dermier-Jean, quando as mulheres testemunham, as histórias de vida são fontes orais, testemunhos vividos na primeira pessoa, logo com uma carga de subjetividade, que, articulando-se com os documentos escritos, permitem devolver um novo olhar para a história daquelas considerados os sem história. Operários, operárias, camponeses, camponesas, pescadores, pescadoras e aquelas que eu estudei bastante, lavadeiras, peixeiras, mulheres, ou seja, os excluídos e as excluídas da história. O que enriquece uma nova pesquisa histórica. Conduz a um novo olhar sobre a vida privada dos cotidianos, da história. Relatos de vida que se inserem na dominação masculina, como também estudou Pierre Bourdieu. Destas 4 mulheres, 3 nasceram durante o regime salazarista e no pós-Segunda Guerra Mundial. Situações que se articulam a nível económico e social com o país profundamente rural, com vias de comunicação e transporte limitados, com elevadas taxas de analfabetismo, maioritariamente femininas, e com um Estado ditatorial, corporativo e repressivo que coartou todos os movimentos
movimentos associativos existentes na Primeira República, de classe, mutualistas e feministas. Este contexto moldou a educação. Ocorreu o recuo da coeducação da Primeira República e um não investimento na escolaridade das mulheres. Maria José e Fátima não puderam continuar a estudar depois da primária ou do primeiro ciclo. A Fátima, a especialização pretendida não lhe foi permitida pela família. Irene não pôde desfazer o desejo de entrar no ensino superior. A época patriarcal, em que o homem era o chefe de família e as mulheres, pelo Código Civil de 1967, ainda eram minorizadas, dependentes do elemento masculino, prevalecendo o ideal da sua invisibilidade pública e o recato doméstico, que se refletiu na concepção da ocultação do corpo feminino, como também retratou a socióloga Inês Brazão no livro Dons e Disciplinas do Corpo Feminino, os discursos sobre o corpo na história do Estado Novo, que levou a que Irene, só mais tarde, concretizasse o seu desejo da prática desportiva amadora, permitindo-lhe competições no país e no estrangeiro. A dominação masculina expressou-se no caso de Fátima pela violência doméstica de que foi vítima, agredida durante 17 anos, até que esta lutadora pela liberdade conseguiu realizar o seu 25 de Abril. Violência que começa muitas vezes na adolescência, como me confidenciaram recentemente alunas minhas, adolescentes de 16 a 17 anos, alvos de piropos, agressões, que se visavam sedutores e apalpões, frequentemente em lugares de aglomerações ou no namoro, devido ao vestido considerado provocante ou à mensagem do colega visualizada sem autorização. É o eu não quero. A voz começa tão jovem a aprender a erguer-se, muitas vezes enquanto choravam. A nível social, destas mulheres, duas têm origens camponesas, relatando bem as difíceis condições de um trabalho de sol a sol, dependentes das arbitrariedades e vontades dos proprietários, em que os dolorosos relatos roçam uma situação de servidão em que eram tratados os assalariadas camponeses e camponesas. Mais tarde, Maria José acaba por se tornar pescadora por vontade. Na Tércia, prossegue em adultas especializações. Fátima e Irene tornam-se professora e livreira, profissões estas que se inserem na vasta nomenclatura das classes médias. Como relembra a jurista e feminista Helena Guimarães, no artigo A Mulher Portuguesa na Legislação Civil, durante o regime ditatorial, logo pelo artigo 5º da Constituição de 1933, quanto à mulher, salvaguardou-se a sua natureza e o bem da família. Daí ergueu-se o valor do trabalho doméstico das mulheres, cuidadoras do lar e da família, pelo que a realidade e a representação do trabalho feminino não coincidiram. Como sabemos, nos censos da população fornecem as representações das mulheres no mercado de trabalho, percentagens que decrescem entre 1890 até 1960 e só se recuperam as taxas de 1890 após o 25 de abril de 1974. Da realidade laboral feminina, no continente e ilhas, ficou-nos o livro de Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, publicado em 1950. Estas mulheres articularam as profissões com a maternidade. Maria José afirma que teve de deixar os filhos pequenos com a sogra, situação que se insere no conceito de sociedade de providência, tal como definiu o sociólogo de Coimbra, Boaventura Sousa Santos, em Pela Mão de Alice. Neste caso, o funcionamento da rede familiar de apoios mútuos. Recordemos que até à aprovação da Constituição de 1976, a nível da proteção materno-infantil, apenas existia assistência social para as mães muito pobres, indigentes, estigmatizadas, e uma limitada previdência social pública e privada, na qual se insere o mutualismo, apesar de também vigiado. Irene teve a particularidade de ser mãe solteira por opção nos inícios da década de 80, o que lhe permitiu já aceder aos direitos previstos na legislação de 1976, pelo Decreto de 7 de Fevereiro, que garantiu a todas as mulheres o direito de faltar durante 90 dias no período da maternidade. Recordemos que até 1974, todos os filhos nascidos fora do casamento legalmente instituído eram considerados ilegítimos. Por exemplo, em 1940, em Portugal, a taxa de legitimidade era cerca de 15,7%, considerada pelo historiador Joel Serrão, a situação da mulher portuguesa no século XIX, uma das mais altas da Europa.
o que se manteve até 1974 devido à impossibilidade de solução dos casamentos católicos. A observação da situação da política ditatorial passa no caso de Ana Tércia pela perseguição da ditadura e fuga do pai para a França e pela guerra colonial que levou o irmão para a Guiné. Relativamente a Irene, observou a prisão de operários pela PIDE e mais tarde a proibição e apreensão indiscriminada de livros censurados. Contextos estes rigorosamente estudados pelos historiadores Fernando Rosas, Irene Pimentel e Wanda Gurjão em Mulheres em Tempos Sombrios. Em plena ditadura, de relevar a coragem e a ousadia na Tércia, reivindicando direitos salariais ainda adolescente, pela experiência das longas horas de trabalho e de um salário desproporcionado com árduas tarefas realizadas quando ainda hoje, em média, o salário feminino é inferior ao masculino. Após o 25 de Abril, a participação na vida política e associativa das mulheres é uma grande conquista democrática para as mulheres, até esmagadoramente arredadas da vida política, apesar de ter sido concedido a uma minoria o direito de voto no acesso ao Parlamento a partir de 1933. Salientar o papel ativo destas 4 mulheres que passam para a esfera pública da vida política, partidária e associativa. É de salientar que Maria José pertence a uma direção da associação profissional de uma profissão predominantemente masculina, pescadores. É mais de enaltecer quando houve um decréscimo da participação de mulheres em direções sindicais, por exemplo, num conjunto relativamente significativo de sindicatos da administração pública nos últimos 10 anos, como demonstrou recentemente o sociólogo Paulo Marques. Também a integração de Fátima em listas de partidos políticos é uma conquista valorizada com a lei da paridade. Algumas mulheres são colocadas em lugares de eleição, sendo pela legislação de 2006 a representação mínima de 33,3% de cada um dos sexos nas listas. A ligação e a filiação não mar de Irene, uma associação feminista, é o corolário de uma atitude crítica e ativa sobre o papel e o lugar da mulher na sociedade portuguesa, após a coerção e depois da tentativa de apagar da memória as associações feministas iniciadas na Primeira República. Na Tércia, pertence à direção de associações que lutam pela dignidade, integração e igualdade de todos e todas na sociedade, numa atitude política de cidadania em prol da felicidade humana. Daí a ida por 2 vezes ao Parlamento Europeu representar a pessoa com deficiência. Estas histórias de vida são moldadas pelo género, pela sociedade patriarcal e capitalista. As contrariedades ou as dificuldades económicas familiares conduziram às situações e atuações individuais em adultas e à intervenção e organização política associativa na reivindicação de direitos. Apesar da tomada de decisão em agir não ter sido igual, porque os seus percursos de vida também foram diferentes. Com esta apresentação, pretendi a preservação destes testemunhos orais, da memória e da voz destas mulheres para a história, na linha denunciada por Michel Perrault e Joanne Scott. Mulheres protagonistas nas mudanças de vida, permitindo refazer a história total, já iniciada pela Escola do Zanal, como referiu também há bocado, com Lucia Febre, Marc Bloch, Fernand Braudel e Jacques Le Goff. Muito obrigada, Virginia Batista, por esta ótima intervenção. As minhas expectativas em relação a este painel foram perfeitamente alcançadas iria terminar, fazer este encerramento forçado, dado que a Maria José Magalhães não pode estar e a Teresa assim me propôs. Não vou fazer propriamente um resumo do que se passou aqui, impossível, mas apenas algumas questões que me parecem talvez importantes. Durante este dia nós partilhamos as palavras das mulheres e vem-me à ideia aquela célebre frase das novas cartas portuguesas: irmãs, que poder têm as palavras. E todas nós que estivemos aqui
refletindo sobre estas histórias de vida, tivemos uma questão muito importante, foi nunca deixar de referir as palavras das mulheres. Nós podíamos ter feito análise de histórias de vida, dizendo algumas coisas que nos viessem à cabeça, mas em todas as intervenções, lemos pequenos trechos, pequenas partes das suas histórias de vida, portanto, as palavras das mulheres. Refletimos sobre os seus percursos emancipatórios e creio que encontramos em todas elas uma questão em comum. Já foi dito, torno a dizer, o 25 de abril de 1974. Muitas outras questões se foram encontrando naquela perspectiva que foi aqui lançada e que reforço que temos que dar continuidade a esta análise no âmbito mais global. O desafio que foi colocado logo na primeira mesa, mas eu coloco também a esta e à mesa anterior a necessidade de nos juntarmos para pensarmos. Nessas questões em comum, penso que podemos falar da consciência de sujeitos com direitos. Elas têm essa consciência. A consciência das necessidades de mudança, na atualidade mesmo. E refletir também sobre os saltos emancipatórios. Quais foram as ferramentas que estas mulheres utilizaram nesses saltos emancipatórios? Então nós vemos desde a educação, o envolvimento nas lutas políticas, sociais, sindicais, as rupturas na vida privada, que nem sempre são evidentes, mas que algumas destas mulheres, elas dão essa marca, na tal perspectiva de que realmente o privado também é político, como referiu aqui a Alice Samara. Há questões que realmente, e que têm a ver com esse problema das intimidades, os tais silêncios, mas nós temos também que aprender a ler nos silêncios. Aquilo que quando nós fizemos aqueles workshops aqui, era um bocado para ver se conseguíamos quebrar mais alguns desses silêncios. As questões do corpo, as questões da intimidade, que muitas destas mulheres não conseguiram revelar. Elas foram realmente sobreviventes de todas as dificuldades que passaram, mas disse a Teresa Joaquim muito bem, com um discurso positivo. Foram reconstrutoras dos seus destinos, como acabou de dizer a Virgínia Batista. Esta ideia também, como é que elas foram reconstrutoras desses destinos, que ferramentas utilizaram. Isso são reflexões que nos devem fazer aprofundar, como também o apelo que a Maria Antónia Paula fez aqui hoje de manhã, a necessidade de aprofundarmos mais e não ficarmos pela rama, não é? A tal ideia de que as histórias de vida não são meras entrevistas. As histórias de vida são um trabalho que se faz com essas mulheres. A continuidade desse trabalho. Não deixar perder estas mulheres, nem dar-lhes a ideia sequer que nós, enfim, as tornamos visíveis e ponto final. Mesmo o tornar visível é muito limitado. O nosso tornar visível também é muito limitado. E por isso, penso que há tantos aspectos a refletir, mas ao mesmo tempo há uma paixão por isto, como é que eu ia te explicar? Também ficamos apaixonadas por isto quando, aliás, a Ana Hartley, que foi minha professora de mestrado na Universidade Aberta, dizia: a investigação que se faz sem paixão, não é? Por aquilo que se está a fazer, não é verdadeira investigação. E, portanto, eu acho que eu via estar apaixonado em todas vós. E isso quer dizer muito, quer dizer a ideia da continuidade, daquilo que podemos fazer no futuro. E termino com uma frase da Madalena Barbosa, que acho que estava no título do livro dela, não sei se é bem isso, que é: que força é essa? Que Ana Maria Braga de Cruz dizia: de onde é que vem a força a estas mulheres? De onde é que vem a força, não é? Que força é essa? E termino, então, com uma canção do José Mário Branco, que apelo a que a Adriana veja, se encontra no YouTube, que diz assim,
Que força é essa? Que força é essa? É do José Mário Branco, Sérgio Godinho. É Sérgio Godinho. Lá estou eu, como gosto tanto do José Mário Branco, digo sempre que é tudo dele. Como é que é? Eu estava a cantar bem. Que força é essa? Que força é essa? Que Tenha voz, que trazes contigo. Que força é essa? Que força é essa? Que te põe de bem com os outros e de mal contigo. Que força é essa, amigo? Aqui será que força é essa, amiga ou amigas, não é? É Sérgio Godinho, desculpem a baralhação, é a minha paixão pelo José Mário Branco, embora gosto também, embora eu goste muito também do Sérgio Godinho. Bem, então não sei se foi a melhor maneira de terminar, mas terminar também dando uma grande saudação à Teresa Salles, porque ela realmente, de forma muito ansiosa, e nós pegamos-nos quando ela fica muito ansiosa, e fala isto, e faz aquilo, e não sei o que mais, e o que é que falta fazer? Pronto, aquela ansiedade, mas a ansiedade está ligada à questão da responsabilidade, de que as coisas corram bem, de que nós possamos sentir também bem as coisas. E, portanto, uma saudação à Teresa Salles pelo seu grande empenho. E uma saudação também à equipa do catering. Então, a equipa do catering é o máximo, não é? A Teresa Salles, a Cristina Bandeira e a Adriana Gomes. Desta vez, embora as grandes concessões partem sempre da Teresa com a parceria da Cristina. Por isso é que a Cristina veio de Viseu, porque a Teresa não admite que mais ninguém esteja na cozinha. Se eu vou para lá, ela diz, estás a fazer mal, não é assim? E com a Cristina não. A Cristina vem, ela faz, fica deliciada com aquilo que a Cristina faz. Portanto, é só para dizer que se quiserem catering, mudou-se os tempos, mudou-se as podemos vontades. Mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Diz. O nosso José Mário Branco mudou-se os tempos, mudou-se as vontades. Que até há uns anos atrás, a Teresa não queria outras pessoas. Quem eram as outras pessoas, Teresinha? Tu querias ali na cozinha, contigo? Terminamos por aqui. Muito obrigada a todas e a todos. E ao Francisco, que aqui a aturar-nos. Ora, e ficam todas e todos convidados para o próximo seminário, que é no dia 8 de julho, que se chama A Voz de Feministas num Percurso de 40 anos, onde vamos ter Adriana Bebiano, Regina Tavares da Silva, Anália Torres, quem mais? Manuela Tavares agora. Essa não é da casa. Não, mas é a Manuela Tavares e a Helena Neves. A Helena Neves e acho que há mais alguém. Bem, de qualquer forma, ficam já convidadas para a segunda edição. E Eduarda Ferreira. Eduarda Ferreira. E não se esqueçam, nós ainda não decidimos isto em reunião de direção, porque só vamos reunir no dia 4 de junho. Mas há uma proposta para que a agenda de 2018 não se pode dizer. Então eu não digo, Teresa. Oh, Teresa, é uma proposta para a direção. Está bem, está aí. Não queres, eu não digo. Pronto, eu não digo. Mas tem a ver com isto tudo, estão a ver? Pronto. Então, um beijinho a todas e a todos e muito obrigada.